Química a favor da vida. Olá, eu sou o professor Claudinei. Você já imaginou como algo invisível como o gás nitrogênio pode, junto com o hidrogênio, dar origem a uma substância essencial para a vida no planeta? No Química a favor da vida, a ciência ganha propósito. No vídeo de hoje, vamos resolver um cálculo envolvendo as leis ponderais com a formação da amônia, um composto fundamental para a agricultura, a indústria e até mesmo para a nossa sobrevivência. Prepare-se para ver como a lei de Lavoisier e a lei de Proust entram em ação quando nitrogênio e hidrogênio se combinam, com precisão e equilíbrio. Vamos lá? Na atividade de hoje, nós temos a seguinte questão. Na reação de formação da amônia, dada pela equação não balanceada, N2 mais H2 formando NH3, gás nitrogênio mais gás hidrogênio sendo consumidos, os reagentes, formando NH3, amônia. Ora, sabendo que foram utilizados 28 gramas de nitrogênio e que 6 gramas de hidrogênio reagiram totalmente, determine. Letra A massa de amônia formada. Letra B, a quantidade de mols de gás nitrogênio, N2, e gás hidrogênio, H2, reagidos. Bom, para resolver essa questão e qualquer outra envolvendo quantidades, grandezas numa estequiometria, basta que a gente siga o seguinte caminho. Isolando a fórmula química, nós temos aí N2 mais H2 formando NH3. Temos que partir pelo princípio. Nós temos o gás nitrogênio, gás hidrogênio e amônia. Essas substâncias são formadas por dois únicos átomos, o átomo de hidrogênio e o átomo de nitrogênio, onde nós temos as massas conferidas aí pela tabela periódica. Nós temos as massas de hidrogênio, número atômico 1, massa 1, nitrogênio, número atômico 7, massa 14. Perceba, nem todas as tabelas dão a massa arredondada, mas pela proximidade, então, por conveniência, a gente arredonda essa massa para 14. Bom, então nós temos as substâncias N2, H2 e NH3. Se reunirmos uma quantidade de matéria dessas substâncias, eu estou falando do mol, nós temos aí então o que chamamos de massa molar. A massa molar do N2 vai ser a massa do nitrogênio vezes 2, porque a molécula de N2 possui 2 átomos de nitrogênio. Como um nitrogênio é 14, se eu reunir 1 mol desse gás nitrogênio, então eu vou ter 28 gramas por mol. 14 mais 14, 28. N2. N mais N. Para o hidrogênio, da mesma forma. A massa do hidrogênio é 1. 1 mais 1, porque a fórmula do hidrogênio é H2. 1 mais 1, 2. Portanto, 2 gramas por mol. NH3. Ora, eu tenho 1 nitrogênio e 3 hidrogênios. 1 nitrogênio, 14. Cada hidrogênio é 1. 14, 15, 16, 17. Portanto, a massa molar da amônia, NH3, é 17 gramas por mol. Então, eu jogo em cima da equação. 28 gramas por mol, N2, 2 gramas por mol, H2, 17 gramas por mol, NH3. Na lei de Lavoisier, a soma das massas dos produtos, que vem depois da seta, é igual à soma das massas dos reagentes, que vem antes da seta. Para isso, eu preciso ter os mesmos tipos de átomos e as mesmas quantidades desses átomos.
Claro que eles vão estar organizados de forma diferente, mas eu preciso ter a mesma quantidade de nitrogênios e hidrogênios de um lado, eu preciso ter do outro. E analisando, começando pelos metais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Nessa ordem, eu vejo que eu não tenho metais, mas tenho ametal, diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Ora, então começo pelo N2, pelo nitrogênio. Nos reagentes, antes da seta, eu tenho aqui 2 nitrogênios. Na amônia, eu tenho 1 nitrogênio. Para realizar esse balanceamento, então vou precisar de 2 amônias para poder ter 2 nitrogênios nos produtos. Então eu coloco o coeficiente estequiométrico 2 aqui na amônia. Bom, quando eu ajustei a amônia, agora eu tenho 2 nitrogênios de um lado, reagentes, 2 nitrogênios de outro, produto. Agora eu tenho que ajustar o hidrogênio. Antes, na amônia, eu tinha 3 hidrogênios. Quando eu coloquei o coeficiente estequiométrico 2, passei a ter 6 hidrogênios. Então, eu coloco o coeficiente estequiométrico 3. Agora eu tenho 6 hidrogênios de um lado e de outro. E o nitrogênio? Ora, o nitrogênio continua sendo uma molécula de N2 ali. Só que quando um não aparece, eu já sei, quando não aparece nenhum número, né? Eu sei que que ali é o número 1. Então, coloco o número 1, só que não é uma obrigatoriedade colocar. Coloco ali para a gente saber que ali é 1. Bom, entendendo então que 1 mol de N2 mais 3 mols de H2 formam 2 mols de NH3. Ora, 1 mol de N2 não é 28 gramas? E eu tenho, então, 1 vezes 28, 28. 1 mol de H2 não são 2 gramas? E eu tenho 3 mols de H2. Então, para que eu saiba a massa de H2 envolvida na equação, então eu multiplico 2 gramas por mol vezes 3 mols. Eu tenho, então, 6 gramas. NH3, 17 gramas por mol. Logo, 2 mols de NH3, 2 vezes 17, 34. Então, 1 mol de NH2 reage com 3 mols de H2, formando como produto 2 mols de NH3. 28 gramas de N2 reage com 6 gramas de H2, formando como produto 34 gramas de NH3. Então, 1 mol, 3 mols, 2 mols, certo? Bom, fazendo já esse controle da estequiometria, voltemos à questão. Sabendo que foram utilizados 28 gramas de nitrogênio e 6 gramas de hidrogênio, sabendo que foram utilizados 28 gramas de nitrogênio e que 6 gramas de hidrogênio reagiram totalmente, determine a massa de amônia formada e a quantidade de mols de N2 e H2 reagidos. Ora, a questão já me dá os números 28 e 6 e bate com a estequiometria perfeita ali, ó, da equação química, o qual ela foi balanceada e eu encontrei os valores. 28 gramas de N2 reagem com 6 gramas de H2, formando 34 gramas de NH3. Ora, se 28 forma 6, reage com 6 e forma 34, a pergunta é a massa de amônia formada. Ora, já tenho no esquema que foi realizado aqui, já tenho 34 gramas. A massa de amônia formada foi de 34 gramas. E a segunda, a quantidade de mols de N2 e H2 reagidos. Ora, eu também já tenho o resultado, né? Reagiram 1 mol de gás nitrogênio e 3 mols de gás hidrogênio. E essa questão, ela está perfeita, mas eu poderia ter na questão, sabendo que foram utilizados 14 gramas de nitrogênio e 3 gramas de hidrogênio, é metade e é proporção. Se fosse metade, 14, 3, do outro lado daria metade também, 17. Meio mol, 1 mol e meio, 1 mol e 1 mol. Aí, se fosse o dobro também, 56, 12 e 68. Mesma coisa, Então, 2 mols, 6 mols e 4 mols.
é proporção. Então, resolvida a questão, estamos aí com a questão já vencida. Bom, um molde de abraços, até o próximo vídeo.